Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, venha iluminar os passos de vocês, amém? Que venha ser um dia abençoado por Deus e guardado pelo nosso Senhor. Vamos continuar aqui a respeito da jornada do livro de Ezequiel. Vamos aqui aprender mais um pouquinho a respeito do livro, que é muito interessante, muito profundo. Convido você a estar me seguindo, a estar curtindo, a estar compartilhando e até comentando o que você tem achado a respeito deste livro. Amém? Hoje nós vamos falar aqui em Ezequiel 28 e o capítulo 29, né, que são 12, né? Ontem eu falei o 26 e o 27 e hoje é o 28 e o 29. Então convido você a pegar a sua caneta, pegar o seu papel e a sua Bíblia e venha aprender mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Assim como eu tenho dito, não é uma explicação geral, não é uma explicação detalhada do capítulo, mas é uma explicação em geral para quando você for ler, você entender um pouquinho a respeito do que a palavra está falando, né? Porque hoje eu quero te mostrar que a mensagem do capítulo 28 e 29 é muito forte, né? Porque ela mostra que Deus confronta o orgulho humano e mostra que ninguém está acima dele, né? Por mais poderoso que pareça, ninguém está acima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? E o livro de Ezequiel, o capítulo 28, né, que fala que o orgulho que derruba ali, né, que fala da cidade orgulhosa, né, Deus fala contra o rei de Tiro, né, o rei de Tiro. Esse rei era rico, poderoso e achava que era invencível, né, só porque ele era rico e poderoso, ele achava que ninguém podia vencer ele, né, só que ele chegou a um ponto de dizer que eu sou Deus, né? Estou sentado no trono de Deus. Então, ele chegou a um ponto de dizer que ele era Deus, que estava sentado ao trono de Deus, né? Ali ele se sentiu maior do que tudo, né? Só que aí vem a resposta de Deus, porque Deus responde algo forte para ele, né? Deus vai falar bem assim, ó, você é homem e não Deus, né? Então ali Deus acorda ele para a realidade que ele não era Deus, era apenas um homem, né? E Deus revela que a sabedoria e a riqueza dele subiram a cabeça do rei de Tiro, né? O orgulho cegou o coração do rei de Tiro, né? Ele achava superior a todos, né? Então ali a gente vê que o rei de Tiro ali, ele se achou um Deus, dizia que estava na cadeira de Deus, só que Deus respondeu que ele era apenas um homem, não Deus, que a sabedoria e a riqueza tinha subido a cabeça, que o orgulho cegou o coração dele, ele achava superior a todos, só que não era, né? Porque quem se exalta demais, Deus abate. Então ele se exaltou demais e Deus foi lá e abateu ele, né? Porque tem uma parte profunda muito importante aqui que a gente tem que entender, que a partir de certo momento, a profecia vai além do reino humano e parece descrever algo espiritual ali para o rei de Tiro, né? Porque fala de alguém que estava no Éden, era cheio de beleza e perfeição, mas caiu por causa do orgulho, né? Então, assim, começa falando do homem e termina no Jardim do Éden, né? Muitos entendem que ainda há uma referência à queda de Satanás, né? Que Satanás estava no céu e foi caído, né? Então, o mesmo pecado que derrubou Satanás foi o orgulho, o mesmo pecado que estava cometendo o rei de Tiro, né? E se você é uma pessoa orgulhosa, cuidado, que você está cometendo um grave pecado, porque assim como o orgulho derrubou Satanás, assim como o orgulho derrubou o rei de Tiro, assim como o orgulho derrubou muitos outros personagens da Bíblia, pode te derrubar também. Então não dê espaço ao orgulho e dê espaço para Deus morar dentro do seu coração. Porque lá em Mateus fala que aquele que se exalta será humilhado, né? Aquele que se exalta será humilhado e aqueles que se humilham será exaltado. Aqueles que se humilham diante de Deus, né? Quase confundi a frase aqui. Em Ezequiel 29, né, Deus já contra o Egito. Primeiro Deus contra o rei de Tiro e o 29 já fala que é Deus contra o Egito, né? Deus vai falar contra o Egito e Faraó, né? O Faraó dizia: "O rio é meu, eu me fiz", né? Olha o nível da arrogância do Faraó, dizer que o rio era dele, que foi ele que fez, né? Então Deus compara ele a um grande monstro no rio e declara ali, né? Então Deus está avisando para ele declara, ó, vou te tirar da água, vou te lançar no deserto, vou mostrar que você não é nada sem mim. Então ele se achou que tinha criado o rio,
Ele achou que tinha feito muitas coisas, só que Deus falou, ó, vou te tirar da água, se você tem água não vai ter mais. Vou te lançar no deserto, vai ser uma sequidão só. Eu vou te mostrar que você não tem nada, nada sem mim. Né? Então é uma lição muito profunda que a gente tem que aprender, que sem Deus não temos nada. Né? E a lição do capítulo 29 é: o Egito era visto como uma grande potência, mas Deus declara: nenhuma nação é autossuficiente, nenhum poder humano é eterno, e quem confia em si mesmo cai. Então são 3 lições para aquele povo do Egito que serve também para nós. Que primeiro, nenhuma nação é autossuficiente. Segundo, nenhum poder humano é eterno. A gente tem que entender que nada é eterno a não ser nosso Deus. Né? E quem confia em si mesmo cai. Então por isso que temos que confiar em Deus, né? Então temos que entender isso, né? Porque esses 2 capítulos deixam uma mensagem bem clara para nós, né? Primeiro, o orgulho afasta o homem de Deus. Segundo, a autossuficiência leva à queda. E terceiro, e todo aquele que se coloca como Deus será humilhado. Então são 3 coisas que a gente tem que afastar da gente, né? Mas quem reconhece o Senhor, Deus, permanece de pé para sempre, né? Então não é a altura que você chega que te mantém de pé, é a humildade que te impede de cair. Pegue essa frase para você, que não é a altura que te mantém de pé, mas é a humildade que impede você de cair. Amém? Que não venhamos cometer os mesmos erros do rei de Tiro, do faraó, achar que somos superiores a Deus ou achar que estamos nivelados no mesmo patamar de Deus. Porque uma coisa temos que ter consciência: Deus é soberano, Deus está aqui, Deus está em qualquer lugar no mesmo tempo. Temos que entender isso, que Deus não necessita da nossa adoração, porque a própria palavra dele fala que se ele der ordem, as pedras, os animais o adoram. Mas nós necessitamos da presença do Senhor na nossa vida, que nos faz um ser humano melhor, faz uma pessoa melhor e faz com que a gente viva uma vida melhor. Não adianta ter orgulho, riqueza, bens materiais e não ter Deus. É melhor ter Deus e não ter bens materiais nenhum, porque é ali que nós vamos morar, na eternidade junto com Deus. Amém? Não deixe de seguir, não deixe de curtir e comenta o que você tem achado do livro de Ezequiel e compartilha com quem necessita ouvir a palavra de Deus. Amém? Fique todos na bênção, que Deus abençoe.